E o Bitcoin chegou a passar de 58 mil dólares nessa segunda-feira. O mercado americano estava subindo forte. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que subiu forte nessa segunda-feira. Vou estar analisando os eventos macroeconômicos que ocorreram nos últimos dias e alguns, inclusive, que ocorreram hoje. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram e bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E bem, pessoal, Bitcoin subindo, né? Essa segunda-feira aí foi um dia de alta forte, tá? O mercado já está começando a semana daquele jeito. Em termos de gráfico, pessoal, o que a gente teve nos últimos dias? A gente teve padrões gráficos aí que funcionaram e muitos que falharam, né? Começando ali pelo aquele topo duplo algumas semanas atrás, aí lá por volta do dia 28 de agosto que o Bitcoin fez, parecia que ele ia lá no 62 e depois dali foi só armadilha, né? O mercado fez várias armadilhas, vários padrões que não se concretizavam. Nos últimos dias a gente teve um triângulo descendente que foi um dos poucos aí que se concretizaram, né? Um dos poucos padrões que alcançaram um alvo. Nos últimos dias aí, durante a sexta-feira e o final de semana, o mercado também parecia estar fazendo alguns padrões gráficos, parecia estar formando ali uma cunha ascendente, que normalmente é um padrão que indica queda, né? Tava até parecendo que estava rompendo ali e tal, quem olhava isso daqui falava, nossa, agora cai, né? Mas não foi, o mercado foi lá e subiu. O Bitcoin também parecia estar formando um topo duplo ali nos tempos gráficos menores, tá? Quando vai para o gráfico ali de 15 minutos, né? Gráfico de 15 minutos, a gente tinha um possível topo duplo ali, bem pequeno, né? Mas parecia que estava rompendo, tá? Mas acabou que o mercado subiu. E, pessoal, a gente também tinha uma bandeira de alta que estava meio forçada para cima. Forçada que eu falo porque é o tamanho aqui dessa bandeira, comparado ao mastro dela, tá muito grande, né? Então, um padrão aí que estava meio forçado, eu falei no vídeo de ontem, tá? E o Bitcoin foi lá nos 56.500, que era o alvo dessa bandeira de alta, buscar, né, esse alvo, tá? Quando ele chegou no alvo ali, ele até segurou um pouco, tá? Mas depois o mercado continuou subindo. Tainan, qual o motivo dessa alta de hoje? Eu vejo dois motivos, pessoal. Primeiro, que o mercado americano subiu bastante. Achei essa bandeira de alta aí também, mas não estava muito confiante nela. O mercado americano, pessoal, eu confesso que ele me surpreendeu hoje, tá? A gente teve as bolsas americanas aí começando a semana daquele jeito, meus queridos, alta forte, SP500 subindo mais de 1%, que é uma alta muito forte quando a gente está falando do índice que mede o valor de mercado das 500 maiores empresas listadas em bolsas dos Estados Unidos. O fato dele ter subido mais de 5% mostra aí a força do mercado hoje. E, pessoal, eu estava falando aqui na última semana, tá? Eu estava acreditando que a gente poderia ter uma segunda-feira de queda, porque a última sexta-feira fechou muito feia, tá? Fechou com um candle de força aqui no gráfico do SP500, tá? Um candle que para mim indicaria que a gente poderia ter uma continuação desse movimento de queda hoje, né? E justamente na mesma região ali do dia 1º de agosto, que foi o dia que a gente teve o início daquela queda forte que ocorreu ali no início de agosto. Mas por enquanto não, tá? Por enquanto o mercado americano está subindo. E assim, pessoal, eu acho que, voltando aqui a falar de análise gráfica, SP500 eu não consigo ver um padrão gráfico. Bitcoin, tá? Para mim, também não tô conseguindo enxergar um padrão gráfico aqui, tá? Então, de análise gráfica do Bitcoin, eu não consigo fazer uma projeção de preço. A única coisa que eu alerto vocês aí que estão operando, tentando operar o Bitcoin ele agora chegou numa região de resistência. A região aqui dos 58 mil dólares, vejam que às vezes em que ele tocou essa região aqui, ela serviu de suporte, tá? Se ela serviu de suporte, ou seja, se ela impedia que o mercado caísse, ela tende a virar resistência, ou seja, ela tende a impedir que o mercado suba, tá? Então existe esse risco de o Bitcoin acabar fazendo esse movimento aqui de novo, tá? Então é só para vocês ficarem alerta nisso. Não estou falando para abrir uma posição short porque o Bitcoin chegou numa região de resistência, tá? É só um alerta para tomar um cuidado aí de você não comprar agora e o mercado começar a corrigir porque você está comprando num ponto em que seria um ponto de realizar lucro, tá? De vender um pouco. Mas, pessoal, eu acho que de gráfico não tem muita coisa aqui nova para falar, tá? Não tem muita coisa relevante para falar. Eu acho que a gente tem que olhar o que está acontecendo no mercado americano. Motivos dessa subida de hoje, pessoal? Eu acho que a mentalidade dos investidores está aquela coisa, tá? Caiu, tá barato, vou comprar, tá?
Eu acho que os investidores viram dessa forma. Se o mercado tivesse começado o dia subindo, como começou, mas depois virasse para uma queda decisiva, né, e começasse a cair, aí a gente poderia falar que estava aquela coisa, subiu, vou aproveitar para vender, mas não. Tá, os investidores hoje olharam e falaram, olha, está barato, vou comprar, o SP500 subiu. Esse movimento vai continuar amanhã? Eu não sei, principalmente por um fator importante, pessoal. A gente não teve dados macroeconômicos sendo divulgados hoje, tá? E amanhã também a gente não vai ter. Então, assim, a gente não está tendo eventos extremamente relevantes no mercado para justificar aí esse movimento de alta de hoje, tá? Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com a volatilidade do mercado americano nos últimos dias. Quando o mercado está volátil, ele faz quedas e subidas ali do nada, tá? Igual fez aí alguns dias atrás, igual está fazendo hoje. E assim, pessoal, o mercado ele está bastante ilógico, tá? A gente não está conseguindo identificar uma lógica muito, porque, por exemplo, na semana passada, vocês viram o que aconteceu. Saiu o dado ruim lá do payroll, o mercado subiu na hora que o dado saiu. Não tem lógica uma coisa dessas. Então o mercado ele não está agindo dentro de uma lógica, né? Agora, pessoal, tem uma coisa que me preocupou bastante, galera, que a gente teve ontem no domingo, tá? E assim, o que me preocupou foi esse índice de preços do PIB do Japão ter subido, tá? Galera, a gente teve no domingo ali dados do Japão, revisão do PIB do segundo trimestre do Japão, tá? Veio um pouco abaixo da expectativa, né? Na base anual veio bem abaixo, mas quando a gente olha aqui, o índice de preço do PIB, que é basicamente o deflator do PIB do Japão, ele veio acima do esperado, tá? A expectativa do mercado era que viesse em 3% ali no último ano, e ele veio 3,1%, tá? Tainan, o que significa esse deflator do PIB? Pessoal, de forma bem simples, tá? Esse deflator, índice de preços do PIB, ele compara o nível de preços de um ano com base em outro, tá? Mostrando a variação de preços ao longo do tempo. Se a gente tiver esse índice de preço do PIB aumentando, indica que os preços reais da economia, né, os preços gerais da economia, estão aumentando no Japão, tá? O que acaba sendo um reflexo de inflação. Se o índice vem acima, então está mostrando assim que a gente está tendo a inflação lá no Japão. Tá? Qual que é o problema disso? Se eu não me engano, dia 18 ou dia 19, a gente vai ter reunião do Banco Central japonês. Tá? E aí, o que será que eles vão fazer? Né? A inflação lá no Japão está subindo nos últimos tempos. É por isso, inclusive, que o Banco Central japonês começou a subir juros e por isso que ele subiu os juros ali no final de julho, que causou aquela queda no início de agosto. E o carry trading, que é o que preocupa o mundo nesse momento, ainda não foi desmontado. Tá? Então, é uma coisa que o mercado não está olhando, pessoal. Eu estou vendo que o mercado ele não está olhando para isso, mas o meu receio é o mercado não olhar para isso. Você chega lá no final de setembro, no dia da reunião do Banco Central japonês, e mesmo que o Banco Central japonês não decida subir os juros naquela reunião, ele deixar alguma sinalização de que vai subir, tá? Porque isso aí é o suficiente, o mercado ele reage à expectativa. Se o mercado entender que os juros vão subir no Japão, ele pode corrigir, tá? Então, assim, eu tô olhando isso daqui com bastante preocupação, tá? Eu acho que a gente tem que ficar de olho nos próximos dados aí de economia do Japão, principalmente dados de inflação, né? A gente vai ter na semana que vem, na quinta-feira, dia 19, que se eu não me engano ali é dos dias da decisão. Ah, tá, a decisão de taxa de juros do Japão, pessoal, me desculpa, então eu falei dia 19, dia 18, vai ser na sexta-feira, dia 20 de setembro, tá? Na semana que vem. A gente também vai ter, na quinta-feira, um dia antes, o CPI, o núcleo nacional da inflação lá do Japão, tá? Então, assim, complicado, né? A gente vai ter que ver aqui como é que vão sair esses dados do Japão. Se a gente começar a ver dados mostrando inflação crescendo no Japão, isso pode fazer com que a gente tenha o Banco Central japonês subindo os juros, ao mesmo tempo é que o Fed está cortando, o que diminui o diferencial de juros e pode tornar o carry trading menos atrativo, que pode fazer dinheiro sair dos Estados Unidos e voltar para o Japão, uma reversão do carry trading, e isso pode acabar aí atrapalhando não só a moeda, né, fazendo a moeda japonesa ficar mais valorizada frente ao dólar, mas também pode fazer com que dinheiro saia do mercado de renda variável lá dos Estados Unidos, tá? Esse dinheiro que entrou nos Estados Unidos, que veio do Japão e foi feito carry trading comprando ativos de bolsa nos Estados Unidos, se houver uma reversão desse carry trading, quem fez esse carry trading tem que vender ativos de bolsa lá nos Estados Unidos, que poderia causar uma queda, uma liquidação, tá? Então,
Eu estou bastante preocupado em relação a isso, tá? É um cenário que assustou os mercados no início de agosto, tá? Vamos ver aí se isso não volta, se isso não vai ser um problema. Em termos de análise de sentimento, pessoal, a gente teve uma drástica diminuição do long short ratio aí nessa segunda-feira, tá? Lembrando que na sexta-feira ele estava em 3,5, tá? A gente tinha 3,5 pessoas apostando que o mercado iria subir para cada pessoa que apostava que o mercado iria cair. Mas como eu vinha dizendo aí nos últimos dias, disse ontem também, o importante é quando o Open Interest sobe, tá? O importante é saber o que vai acontecer quando o Open Interest subir. E hoje a gente teve uma subida do Open Interest bem intensa ali às 2 horas da tarde, né? Horário, inclusive, em que o mercado deu essa disparada aqui, tá? E ao mesmo tempo que o long short rate caiu, ou seja, o pessoal começou a abrir posição short, apostando que o mercado iria cair. E como vocês já estão acostumados, quando a maioria resolve apostar que o mercado vai cair, as baleias jogam o mercado para cima para liquidar essas pessoas e tomar o dinheiro delas, tá? Só que depois, pessoal, agora no final da tarde, depois que o Bitcoin bateu ali acima dos 58, ele liquidou uma boa parte dessas posições. Inclusive, a gente consegue ver isso aqui na Highblock. Quando a gente vai aqui para o gráfico da Highblock, pessoal, o que eu consigo ver? Acabei entrando no gráfico normal aqui, tá? Me desculpem. Quando a gente vai para o gráfico aqui da Highblock, a gente consegue ver que exatamente naquela região ali dos 57.400 por aí, começou a se formar a liquidez ali na hora que o Bitcoin iria começar a subir de tarde, tá? E não deu outro. O Bitcoin foi lá e buscou essa liquidez aqui até a região dos 58.100 dólares. O Bitcoin tomou dinheiro da galera, tá? E, galera, ainda aparece liquidez aqui no mapa de calor, principalmente na região dos 58.730, tá? Será que ele vai ali? Eu não sei, tá? Geralmente o mercado ele faz isso, ele pega os pontos aqui onde há mais liquidez e costuma reverter a tendência, tá? Eu acho, pessoal, que vai depender muito do mercado americano, tá? Aqui o mapa de calor está mostrando que a região dos 58 é a região que a gente tem mais liquidez. Desde ontem estava assim e continua assim, tá? Então, a gente segue nesse cenário aí, mas como eu disse, eu acho que tudo depende do mercado americano. A gente sabe que essa conversa de que o Bitcoin que não sei o que, é antissistema e tal, isso aí é uma conversa que na prática não é muito real, né? Até porque uma das maiores detentoras de Bitcoins do mundo é a BlackRock. O mercado ele não é tão descentralizado como eles dizem e o Bitcoin acompanha muito bolsas americanas, tá? Então a realidade é essa. Então eu acho que mais importante que esses níveis de liquidez aqui é o que vai acontecer com as bolsas americanas amanhã. A gente tem que ver se elas vão conseguir sustentar essa alta. E o ponto aí mais provável que o mercado poderia ir, se for só para liquidar o pessoal, é ali no 58.715. Então se o Bitcoin se as bolsas americanas abrirem aí subindo amanhã de novo, muito provável que o Bitcoin vai ali no 58.715, tá? E a gente também não pode deixar de olhar, pessoal, as principais criptomoedas do mercado, tá? Ethereum bateu o alvo daquela cunha ascendente que a gente comentava ali nos últimos dias, né? Bateu o alvo aquela história, tá? O mercado para um pouco. Só que a Ethereum tá subindo pouco hoje, né, pessoal? Tá subindo 2,8% quando o Bitcoin tá subindo 4, 5, né? Então, a Ethereum está um pouco mais fraca do que o Bitcoin. No contexto geral, pessoal, eu vejo aquela mesma coisa para Ethereum. Um topo duplo gigantesco tendo sido rompido para baixo lá no início de agosto. O alvo está nos 1.800 dólares, tá? Eu acho que vai depender muito do que vai acontecer com o mercado americano nos próximos dias. Mas igual eu falei, não estou vendo um contexto muito bom quando a gente olha macro não, tá? BNB, Binance Coin, mesma coisa, padrão de baixo, uma cunha ascendente tendo sido rompida para cima com alvo de aproximadamente 400 dólares. Tá? Embora esteja subindo aí hoje um pouco menos que o Bitcoin, o alvo dela ainda continua lá embaixo. Tá? Então, infelizmente, não estou conseguindo identificar padrões indicando alta aqui na BNB. Tá? Você pode forçar aqui e falar que tem um ombro, cabeça, ombro invertido e tal, mas será que se o Bitcoin... sei lá, vai que o mercado corrige, será que ela vai conseguir manter essa alta? Eu não tenho convicção não, tá? Até porque o volume também não tá ajudando. Solana, pessoal, Solana tá na região de suporte aí, mas aquela história, né? Tem que acontecer alguma coisa aí para ela conseguir deslanchar e voltar a subir, tá? Infelizmente, por enquanto, a gente não tem sinais muito claros. XRP, Ripple, tá praticamente... tá difícil também, né, pessoal? Eu consigo ver aqui que talvez a Ripple tenha formado um possível triângulo ascendente, né? Se a gente forçar bem o desenho aqui, a gente consegue enxergar um triângulo ascendente. Se a gente fizer uma projeção de preço aqui para ver até onde seria o alvo desse triângulo ascendente,
a gente teria alvo para ele lá na região de aproximadamente 54 centavos, 54,75, tá? Então já praticamente chegou ali, não teria muito upside, né? A Tron, pessoal, a Tron ela tá até meio fraca aí nos últimos dias, tá? A gente tá vendo tudo subindo nos últimos dias aí, né? A gente tá vendo Bitcoin subindo hoje, algumas altcoins também subindo, mas a Tron ela não tem feito movimentos de subida muito intensa aí não, tá? O dia que ela subiu mais foi ali no sábado, em que ela subiu 0,85, né? Domingo mais 0,80, não, desculpa, no sábado ela subiu 2,5, tá? Domingo 1,12 e hoje ela subiu 0,78, enquanto o Bitcoin tá subindo nessa segunda-feira aí quase 5%, tá? Então assim, a Tron tá fraca, tá? Não, acabou não formando aquele topo duplo que parecia que iria formar, tá? Então assim, difícil o gráfico da Tron, tá? A Tom, pessoal, moeda lá do Telegram, que caiu forte nos últimos tempos, tá? Formou um fundo duplo, já está quase no alvo, o alvo tá lá nos 5 dólares e 34. ADA Cardano, tá? Não tô conseguindo achar um padrão novo aqui, só tô conseguindo ver aquela bandeira de baixa gigantesca que ela rompeu uns dias atrás aí com alvo lá nos 21 centavos de dólares, tá? Tainan, Cardano vai? O gráfico está dizendo que é o mais provável, tá? Eu acho que, no geral, depende muito do que vai acontecer com o Bitcoin, tá? AVE, meus amigos, AVE subindo 11% hoje, tá? A AVE tá muito forte, pessoal. Essa moeda aí é uma moeda que provavelmente vai brilhar no bull market, tá? Se a gente tivesse hoje o Bitcoin entrando numa tendência de alta mesmo, porque a gente não tá na tendência de alta, né? Tô falando em entrar numa tendência de alta igual tava fevereiro, janeiro, março. Provavelmente a AVE seria uma moeda aí que estaria brilhando muito, tá? Porque a gente vê que ela tá muito resiliente nos últimos dias. O mercado cai, ela cai um pouco. O mercado sobe um pouco, ela sobe muito mais, né? A AVE é uma das poucas moedas de market cap maior que está subindo mais do que o Bitcoin hoje. E isso, na minha visão, mostra a força dela perante as outras moedas, tá? Pessoal, por esse vídeo é isso, eu não estou conseguindo aqui ver muitos padrões gráficos no Bitcoin, o que eu estou conseguindo ver é que a gente tem um pouco ali de liquidez acima, né? Só que ao mesmo tempo a gente está numa resistência e, meus amigos, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram, desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, um excelente início de semana, até mais, tchau!